Helder, eu quero me especializar muito em Java, mas eu fico perdidaço nessa multidão de frameworks. Se você já pensou isso, se você já viu alguém falando isso, se você já passou por isso, fica aqui comigo. Quando o assunto é se especializar, por um lado, e por outro lado, ter 1 milhão de opções, muita gente fica perdida, né, na hora de escolher ou na hora de direcionar os esforços, e não sem razão, porque realmente quando a gente tem muita opção, muitas vezes a gente acaba ficando perdido. Existe até alguns estudos aí no mercado em relação a outras coisas, por exemplo, no mercado, né? Você, há, sei lá quantos anos atrás, você ia no mercado e tinha meia dúzia de marcas de manteiga, por exemplo, sei lá, 2 marcas de manteiga. Você vai hoje lá, tem um monte de marcas de manteiga, as pessoas não conseguem escolher a manteiga, né? E vale para tudo, vale para salgadinho, mas só que aí vale também para framework, especialmente no mundo Java. Galera, e é legal, né? Porque assim, por um lado, você vê a pessoa, ela tá com uma intenção boa, que é a intenção que eu defendo que é a melhor que você tem no mercado, que é realmente se especializar em algo. Porque isso, e eu sempre defendo isso, que o especialista, ele acessa menos vagas, mas Helder não quer acessar menos vagas. Sim, você quer, você só não sabia que você queria ainda. Por quê? Porque o especialista ele acessa menos vagas, só que vagas melhores. Vagas normalmente mais bem pagas, em projetos mais legais, em empresas mais legais. Enfim, isso é na média, tá, gente? Então, na média, a especialidade consegue te colocar em lugares melhores. Mas, normalmente, a primeira coisa que a pessoa fala, legal, vou me especializar em Java no back-end. Aí a pessoa vai, pá, aquele mundo de frameworks, né? É Jacquard, é Spring, aí vem Micro Profile, Spring Boot, aí o outro, sei lá, Micronaut, enfim. Aí isso olhando só do ponto de vista, né, mais é, da construção da aplicação em si. Aí tem os outros frameworks, né? Você tem framework de persistência de dados, aí você tem framework de injeção de dependência, enfim, aí tem frameworks de teste, né? Tem tudo aquele monte de coisa. E realmente a pessoa acaba ficando perdida, tá? Galera, a raiz dessa sensação de estar perdido, ela mora em algo que é muito comum em várias coisas, especialmente quando a gente fala sobre a nossa carreira, inclusive é algo que impede muita gente de até mesmo de tentar se especializar em algo, que é o medo de escolher, o medo de fazer escolhas. E por que isso, gente? Porque quando a gente escolhe, né, onde é que mora esse medo de escolher? É que quando a gente escolhe algo, automaticamente a gente deixa de fora um monte de outras coisas. Né? Como dizia o nosso amigo Charlie Brown Jr., a banda, enfim, cada escolha uma renúncia, né? Isso é a vida. Né? E por quê? Quando você escolhe algo, é igual, por exemplo, seu cônjuge, né? Para quem é casado, você escolheu uma pessoa, você automaticamente escolheu não estar com qualquer outra pessoa. E quando a gente fala sobre os frameworks, é isso. Então, o primeiro medo que vem na pessoa, pô, mas se eu escolher, sei lá, o Jacquard, putz, e se eu aparecer uma vaga de Spring, aí eu não sei Spring, e se eu escolhi o back-end, aí aparecer uma vaga que precisa de front, aí eu não vou para vaga, não sei o quê. Galera, é assim, ó. E aí já começo com um fundamento dessa história aqui. Se você sempre tiver medo de fazer escolhas com medo daquilo que ficou de fora, você nunca vai fazer escolha nenhuma na sua vida. Tá? E, inclusive, eu creio mesmo que é melhor você fazer uma escolha e depois precisar mudar essa escolha do que você não fazer escolha alguma. Porque quando você não faz escolha alguma, alguém está escolhendo por você. Isso é batata, tá? Quando você não faz escolhas, alguém está escolhendo por você. Por exemplo, a questão de back-end, front-end e full stack, né? A pessoa que não escolhe nem o back, nem o front, nem mesmo o full stack, ela está deixando o mercado escolher por ela. Então, uma hora vem uma vaga de back, uma hora vem uma vaga de front, uma hora vem uma vaga full stack. Só que como você mesmo nunca se posiciona em nenhum desses lados, o que acontece é que sempre vem as vagas mais ou menos, né? Vem aquelas vagas lá que exatamente por o cara
poder escolher, entre aspas, qualquer um, ele também não te oferece tão grandes coisas assim, a vaga, né, lá, essas coisas. Então, você acaba fazendo e deixando com que outros façam escolhas por você. Então, prefira fazer escolhas, ainda que você não tenha absoluta certeza do que você está fazendo, porque adivinha só, dificilmente a gente tem absoluta certeza do que a gente está fazendo. A gente sempre trabalha com probabilidades, com possibilidades, com histórico, com experiência, com referências. É melhor você trabalhar com isso e fazer alguma escolha do que você nunca escolher nada. Tá? Então, a primeira coisa em relação à questão dos frameworks é essa. Então, assim, pô, eu estou perdido com os frameworks. Cara, escolhe um. Mas pô, como assim escolhe um? Mas e se o outro? Escolhe um. Porque olha só, gente, e aí vou entrar um pouco mais de detalhes aqui. Eu recebo muita pergunta de gente falando assim: Elder, eu quero aprender Spring, né? Eu quero me especializar em Spring. Pô, legal, especialize em Spring, vai lá, né? Aí a pessoa fala assim: mas eu vi você falando que o Spring ele é construído em cima do Jacquard-TE. Verdade, Spring é construído em cima do Jacquard-TE. Se você for lá na release, né, de uma versão qualquer de Spring, você vai ver lá compatibilidade com o Jacquard-TE, tal. Tem lá a versão Jacquard-TE. Então, realmente, até o Otávio Santana ele diz que o Spring ele é um wrapper em cima do Jacquard-TE, tá? E aí, na cabeça da pessoa, o que vem? Ela fala assim, bom, então o que eu vou fazer? E eu recebo muito essa pergunta, tá, gente? Então, se você já pensou nisso, fica comigo agora que talvez eu responda a sua pergunta. A pessoa fala para mim assim, Elder, então é o seguinte, eu vou estudar Jacquard-TE e aí quando eu ficar bom no Jacquard-TE, eu vou estudar Spring. Cara, esquece. Para com isso. Você quer estudar Spring? Vai estudar Spring. Você quer estudar o Jacquard-TE? Vai estudar o Jacquard-TE. Não fica colocando coisas no meio do caminho que não são para serem colocadas ali. Isso não é um pré para você trabalhar com o Spring, não é um pré-requisito saber o Jacquard-TE. Tá? E quando a gente fala então que existe essa multidão de frameworks, você está piorando ainda a sua vida, porque além de você já ter um monte de coisa para escolher, você ainda está colocando pré-requisitos onde eles não existem. Então, a primeira coisa que vai facilitar a sua vida na hora de você pensar assim, puxa, eu quero tentar eliminar aqui as coisas que eu tenho para escolher. Então, a primeira coisa, escolhe uma coisa e vai nessa coisa e estuda essa coisa. Você quer estudar Jacquard-TE? Estuda Jacquard-TE. Você quer estudar Spring? Estuda Spring. Até porque, gente, para você realmente se considerar ou poder se identificar como um especialista num desses frameworks, que são enormes, vai muito tempo. Eu vou falar para vocês, eu escrevi 2 livros de Jacquard-TE. Eu posso, talvez, me considerar um especialista em Jacquard-TE? Acredito que sim. Né? Eu sei tudo que tem no Jacquard-TE, eu passei por tudo que tem no Jacquard-TE, mas nem de perto. Ou nem de longe, sei lá. Por quê? Porque, galera, é uma base de código gigantesca. Se eu não me engano, no Jacquard-TE são cerca de 7 a 10 milhões de linhas de código para construir o framework. Então, assim, é uma quantidade de coisas, é uma vastidão de features e de recursos que a gente tem ali, absurdo. Tá? Então, assim, não vai colocando já para requisitos que não existem. Porque isso vai só complicar a sua vida.